Fala, amigos! Estamos aqui hoje com uma das maiores referências da odontologia no nosso país, Dr. Marlúcio de Oliveira. São 36 anos já de profissão, de dedicação e toda essa prestatividade ao bem-estar da saúde pública brasileira na área da odontologia. E hoje ele é o nosso convidado para estar aqui conosco, para bater um papo, falar do seu ponto de vista em relação à saúde bucal e a tudo que cerca esse mundo fascinante que é a odontologia. Doutor Marlúcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Aqui, para nós começarmos aqui o nosso episódio, eu já falei aqui a respeito de 36 anos já de carreira. Esse amor pela odontologia e vem desde quando? Como que começou isso? Bom, é uma história muito confortável para eu comentar, porque eh, eu tive a graça de Deus, o dom da habilidade, o dom do desenho, o dom da facilidade para as mãos, né? E por algum tempo, desde os 9, 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar com desenho, né? Então, a minha vida, ela foi feita muito profissionalmente em cima do desenho. Eu desenhava roupa, móveis, subscritava convites, enfim, eu fazia alguns desenhos artísticos e aquilo ali foi me levando, né, a perceber a minha capacidade e aquilo foi me agradando, foi me trazendo um conforto profissional e chegou num momento que eu quis algo mais e esse algo mais me levou para uma profissão onde eu precisava de atender às minhas necessidades, né, porque eu queria uma profissão que me desse o prazer de trabalhar, e aí eu encontrei na odontologia a profissão onde eu ia executar aquilo que eu tenho mais facilidade. E você teve alguma referência na sua família, pai, mãe, tio, alguém que foi uma referência para você escolher odontologia? Ou foi assim, você achou interessante o curso, gostava pensou em trabalhar esses desenhos, em desenhar, né? Dar vida ao sorriso das pessoas. Ou foi assim que você começou? Eu tive sim alguns parentes, tenho alguns parentes que são dentistas, né, que serviram também de referência para mim. Mas que o que mais me referenciou realmente foi a necessidade de procurar uma profissão. Na época, o vestibular era algo extremamente selecionado, difícil, era uma quantidade de candidatos muito grande, né, porque o número de faculdades era pequeno em relação ao que nós temos hoje, e eu não podia errar. Eu tinha que ser Era a sua assertivo. oportunidade. Isso, eu tive que ser assertivo naquilo que eu poderia mais desenvolver. Então, com aquilo tudo que eu já comentei sobre a habilidade, né, a odontologia foi a escolha por causa disso, realmente. São 35 anos, 36, né, como professor na Universidade de Itaúna. Você é uma referência da odontologia brasileira e internacional. Já são 4 participações em livros, né, com publicações em vários países. Eh, essa transição do sonho do menino, do adolescente, para conseguir passar no vestibular, aquele primeiro dia de entrar na faculdade, aquele fascínio, você fica vislumbrado, e tão logo depois já se tornar o professor e estar do outro lado, ajudando as pessoas a mudar também as suas vidas, alcançar os seus sonhos e transformar a vida das pessoas. É, quanto que isso é gratificante para você? Olha, é uma conquista enorme que é difícil de mensurar para quem está escutando, né? Mas eu tenho uma gratidão enorme por tudo que aconteceu. A vida sorriu para mim, a profissão sorriu para mim, porque eu sou muito feliz no meu trabalho. O que aconteceu foi o seguinte: eu tive que escolher a profissão, eu tive que encarar um vestibular que não foi fácil, eram 37 concorrentes por vaga na época, quando eu consegui passar no vestibular. E
Foi muito dedicado, sempre fui muito dedicado aos estudos, sempre muito dedicado às práticas. A odontologia é essencialmente prática, você tem que ter a teoria, mas você tem que ter a prática conciliada a isso, né. E eu trabalhei muito na faculdade. E na faculdade eu consegui mostrar o meu trabalho. Durante a faculdade, além de estudar muito, eu consegui mostrar meu trabalho. Qual a forma que eu consegui mostrar meu trabalho? Eu comecei a selecionar minha vida de clientela. Na verdade, as pessoas, os meus colegas foram observando a minha capacidade, o quanto que eu era desenvolvido na escultura, no talento, enfim, no bom gosto, porque a odontologia exige muito bom gosto, graças a Deus. E, enfim, os meus próprios colegas de profissão começaram a perceber isso. E quem eu atendia na policlínica da faculdade eram os meus colegas de sala, alguns colegas da faculdade. Então, dali eu comecei a divulgar um trabalho que foi assim visto por todos e comentado por todos. E isso tomou uma essência muito forte. E quando estava lá no aprendizado, como a minha profissão era estudante, eu queria o professor mais exigente para me avaliar. Eu sempre fui atrás daquele que pudesse me trazer muito mais informação do que aquilo que eu tinha desenvolvido de trabalho. E assim, vários professores começaram a me perceber na faculdade e eu tive 3 convites durante a minha vida de estudante. O convite da parte estética, o convite da ortodontia, o convite da clínica integrada, para dar continuidade. E o que aconteceu quando eu estava no último ano de faculdade é que alguns professores chegaram até a mim e me fizeram um convite. Marlúcio, eu acho que você deve continuar. E o convite está feito, a disciplina da dentística, a disciplina da ortodontia e a clínica integrada, eu preciso de uma pessoa como você, né, que possa dar continuidade. Então você pense nisso. Quando chegou dezembro, que é o ano de você receber a colação de grau, Hum. você recebe o diploma, eu decidi e falei, eu quero continuar na faculdade. Eu era um rapaz muito simples, pouca posse, a nossa família veio migrada para Divinópolis, tinha pouca idade, meu pai era um caminhoneiro, minha mãe uma trabalhadora, e exigiu de mim muita dedicação, Eu né? vejo assim que você fica emocionado quando fala disso, porque você é um vitorioso, você venceu e você é um exemplo para muitos jovens, né, que hoje querem trabalhar, ter uma profissão, querem fazer a diferença. É, Mas, quando, Júlio, quando você isso falou só interrompendo já interrompendo, né? Quando você falou da dificuldade do vestibular, daquela época para hoje, no seu ponto de vista, mudou muito essa passagem pelo vestibular? mudou assim demais. As coisas mudaram muito. A oferta de faculdades aumentou demais. É, Isso impacta na qualidade do profissional hoje? eu acho que impacta em tudo, Tudo. em tudo. Porque quando eu entrei na faculdade, a concorrência eram 37 por vaga, e hoje você talvez, uma inscrição já te faz um aluno de faculdade. né? Tem, Pode até ter um exame de seleção, mas em algumas situações não existe essa seleção tão acirrada como antes. Ah, sei te dizer quantos por vaga hoje. Se existe isso, ou se é simplesmente uma inscrição. Mas é algo que mudou bastante, né? E com isso, essa quantidade de faculdades, eh, essa, 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 eu diria o seguinte, Júlio, porque o governo colocou Faculdade para Todos, que é um programa muito bacana, eu acho interessante isso aí, mas eu acho que não observou
Se existe demanda para uma quantidade de dentista, ou advogado, ou médico, ou contador, sei lá, qualquer profissão que seja, né? Se existe demanda no mercado para isso tudo. E com isso, o que aconteceu foi o seguinte: o sistema de pós-graduação mudou um pouco. Antigamente, nós tínhamos que ter uma certa convivência, uma certa experiência de consultório, de outras coisas, para você ir para um curso de especialização, para você ir para um curso de mestrado, para você ir para um doutorado. E E as hoje coisas não. mudaram, hoje não é assim Hoje basta mais. pagar uma inscrição, Hoje não, talvez. você forma, você já entra num curso de especialização, mestrado, desculpa, e rapidinho você se forma mestre de uma forma diferente de antes. Né? Antigamente tinha muita dedicação exclusiva, mestrado para outros cursos, e hoje não é mais assim. Então virou um mercado de faculdades, um mercado de formação de títulos, especialistas, mestres, doutores. Isso virou mercado também. Eu acho que isso empobreceu um pouco a capacidade de todo mundo. Né? Não É, estou fazendo uma crítica generalizada, mas é a gente lógico não que pode sempre, fugir da verdade. sempre tem Né? exceções, é lógico, né? Nada, você não está falando que isso é uma regra. Isso, Isso é uma observação sua isso. e você tem autoridade para falar por causa do seu conhecimento, da sua experiência, tanto dentro do consultório como na sala da faculdade. Uhum. Então, você está falando com propriedade. Você sabe o que está falando e o que está explicando. Eu tive a oportunidade de formar em 35 anos e meio uma quantidade de alunos que eu não sei te falar no momento aqui, uma quantidade de alunos de pós-graduação que eu também não sei te falar. Né? Eu tive a oportunidade de estudar eh, os maiores centros de odontologia da América Latina, como também fora do Brasil, Estados Eu vi Unidos. no seu currículo lá, é Bauru, né? Isso. Campinas. Bauru é a maior centro de referência odontológica da Bauru é o América do maior centro de Sul. referência da odontologia da América Latina e é uma referência mundial. Eu tive a oportunidade de ficar lá por muitos anos, né? Campinas também, Belo Campinas, Belo Horizonte, Estados Horizonte, Unidos, né? Estados Unidos, né? Onde faz a gente receber informações e passar informações, porque o Brasil tem a melhor odontologia do mundo. É, isso que eu queria te perguntar. O Bauru é um grande centro, uma referência da odontologia na América do Sul, no mundo. Como que está a nossa odontologia em relação aos outros países do mundo que você conhece, com os outros profissionais que você relaciona, que conversa? Como que você vê? Nós estamos adiantados, nós estamos um pouco atrasados, estamos na média. Como que você analisa a odontologia brasileira em relação ao resto do mundo? Esse é um assunto muito importante e interessante que todos os brasileiros tenham essa informação. O Brasil, eu vou começar assim, o Brasil tem a melhor odontologia do mundo. É incomparável, né? A globalização, o sistema de globalização de tudo me permite usar o material de qualquer país do mundo. Me permite associar esse material a qualquer técnica escrita no mundo, porque a gente tem acesso a isso tudo. E o Brasil tem uma coisa diferenciada, que é o jogo de cintura, que é a versatilidade do dentista. E por que não dizer que nós temos também todo tipo de pacientes e situações clínicas, né? Isso faz com que a gente conquiste esse degrau que já galgamos, né, de melhor odontologia do mundo. É lógico, eu não estou generalizando isso. Nós temos aqui pessoas que precisam ainda ficarem formadas, que precisam executar, que precisam treinar. Tá? Eu acho importante que isso seja colocado, porque eu, como uma pessoa que participei da odontologia dos Estados Unidos, por exemplo, na Universidade de Nova York, eh, eu via pessoas me observando, dentistas de lá me observando e achando aquilo assim, como se fosse algo que
Eles não tinham. Extraordinário. Como que você consegue fazer isso? Como que aqui Você acha que é, um pouco dessa carência, a dificuldade ao acesso que boa parte dos brasileiros tem a um tratamento de ponta, de qualidade, é, faz ter essa variedade de casos clínicos e nessa demanda, com essa variedade, os grandes profissionais acabam se destacando por tentar descobrir métodos, maneiras de fazer o trabalho com excelência e alcançar o melhor resultado. Essa variedade de casos clínicos gera essa demanda e faz o profissional se empenhar mais. qualquer profissão, você se torna dentro dela um, um artista, um inventor de técnica, porque é o que eu disse sobre a versatilidade, né? De repente você tem ali uma situação clínica que você nunca leu sobre ela. Você tem ali um caso clínico que você não tem conhecimento dele, mas você conhece do material, você conhece das possibilidades, você cria naquele momento ali de inspiração uma técnica, né? E essa versatilidade, o brasileiro, ele tem ela demais. Esse poder de resolver, o brasileiro tem esse poder, assim, de uma forma muito inteligente na solução dos casos. Eu percebia, fora do Brasil, atitudes de profissionais que, ao invés de restaurar, de repente, um ângulo de um dente ou parte de um dente, ele resolvia cobrir esse dente todo, para que ele conquistasse um resultado que não fosse percebido, né? De maneira Já o rápida. brasileiro não, ele sabe desenvolver naquele pequeno espaço uma restauração ou um trabalho que sirva de comparação como um dente natural. Mais um trabalho de reconstrução e não de substituição, né? De talvez remover o dente, fazer um É um implante, trabalho restaurador mesmo, restaurar. restaurador mesmo. Então isso aí faz toda a diferença. O, que a nossa odontologia está avançada, como você disse aí, é de ponta, das melhores do mundo, é, tudo bem. Nós ficamos felizes por isso. E agora olhando do outro lado da mesa, quem está na sua cadeira, você percebe no brasileiro essa preocupação com a saúde bucal? O brasileiro ele tem essa ideia do quão importante é a saúde bucal para todo o contexto de saúde dele? Ele sabe de algumas coisas, né? Hoje, o brasileiro, eu vou dizer que de uns 30 anos para cá, a sua cabeça vem mudando bastante para o lado da estética, para o lado da preservação dental. E a saúde começa pela boca. É super importante que todo mundo faça a prevenção, que todo mundo entenda a importância disso. E existem números nas estatísticas que são pesados. E existia um número, que se eu não sei se perdura até hoje, que 80% das crianças com problemas cardíacos é de origem dentária. Não é? Vira e mexe, você vê Tem aí. uma relação, não tem? Do Existe. problema cardíaco com o cárie, com Na verdade, dentro do dente existe uma corrente sanguínea. E a boca é muito infectada, são muitas bactérias. uma porta de entrada. Isso é uma porta de entrada. Então, se você tem um processo carioso, você tem uma gengiva inflamada, não é? Dentro desse processo carioso, invade lá a polpa do dente, que é onde tem vasos sanguíneos, tem inervação e tudo, essas bactérias caem na corrente sanguínea, elas adoram o coração. Onde elas gostam de estar lá no coração. Então, Então você vê miocardite, você vê endocardite, você vê um monte de coisa. não O pode que acontece? uma coisa que parece simples, né? Uma simples Sim, cárie pode desencadear um problema muito mais é grave. muito comum acontecer numa extração dentária o paciente ir a óbito. Então não é tão simples assim, Não né? é tão. Extrair. Porque existe as endocardites, né, que é uma doença pesada, um problema pesado. Nesses anos seus de experiência, de trabalho, você tem algum caso assim que você se recorda de que problematizou durante o tratamento, que chegou numa situação dessa?
o paciente ficar em risco, mas você conseguiu reverter? Não, eu nunca tive esse tipo de problema porque eu não trabalho com a parte cirúrgica, né. Entendi. O máximo que eu faço cirurgicamente é uma plástica gengival, né. O dentista ele faz procedimentos cirúrgicos sim, mas como eu trabalho com estética, com reabilitação oral, com restaurações, então a possibilidade de eu invadir corrente sanguínea ou ter um risco maior é muito pequeno, Mínima, né? muito Não, pequeno. não Não é. não me recordo realmente, verdadeiramente, eu nunca tive um problema desse. E você tem muitos casos, quem te segue no Instagram, nas suas redes sociais, vê muitos casos lá de antes e depois. Aí, Acho que é de todos, né, todos fazem a sim, mesma mas, coisa. mas eu falo assim, mas como o seu, ele é uma parte mais dedicada à estética, é o que realmente quem vai no seu consultório, que procura o seu tratamento, ele às vezes ele quer mais do que funcionalidade. Ele quer estética. Então, mas tem alguns casos que vê assim uma transformação inacreditável. Sim. E, e para você assim, essa sensação assim é igual um gol em final de campeonato, quando você vê o paciente, quando você vai e coloca e faz aquele contraste do antes e do depois, assim, qual que é a sensação? É só de dever cumprido? Tem uma alegria a mais? É sensacional, né. Eh, eu tenho uma facilidade enorme de enxergar pronto, de ver a situação e já enxergar ela pronta, não só na odontologia, em muitas outras coisas. Isso me ajuda muito. Mas é sensacional. A questão da estética é a maior preocupação de todos, Hoje, mas eu acho que muito mais, muito além da estética, é a funcionalidade dos elementos dentais. A saúde começa pela boca. A sua mastigação, o funcionamento dos dentes tem que estar tudo dentro dos limites adequados, né. A digestão, então, enfim, todo o seu metabolismo depende disso aí então, tudo. primeiro ver se a parte funcional tá ok para depois buscar a parte estética. O Mais ou menos assim dentista não, é mais ou é por aí. O dentista, ele não só é responsável por dente, ele é responsável por todo o sistema mastigatório, também chamado sistema estomatognático. O sistema mastigatório, ele tem algumas coisas que precisam ser avaliadas e entendidas para que você possa, durante o processo de tratamento, você, eh, trazer o maior benefício para isso tudo, né. A funcionalidade é que leva à longevidade dos dentes. Como que cada dente funciona no ambiente oral, em todo o processo de mastigação. Existem forças que são executadas em cima desses dentes. Será que essas forças estão bem direcionadas para que esse dente não tenha uma retração gengival, não tenha uma perda óssea e, enfim, pode só chegar num futuro a uma extração dental? Né? Então, isso tem que ser observado, tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado para que o paciente tenha um conforto de conviver com os dentes para o resto da sua vida. Mas a maioria das pessoas são muito aplicadas ao lado estético, né. Então, ao se fazer um tratamento funcional, você ganha em resultado estético também. E às vezes você tem que fazer um trabalho estético para adquirir o funcional. Isso é extremamente importante. essa parte da estética na odontologia, para nós assim que somos leigos, que não temos o conhecimento mais aprofundado, muito se fala das lentes de contato dentais. E gostaria que você explicasse quais são essas lentes, o que, que são essas lentes, como que funciona, como que é a aplicação. Você falasse para o público aqui, porque muita gente ouve falar, mas não sabe como que é. Essa é uma confusão enorme, né, porque muita gente, trata a lente de contato como se fosse qualquer restauração ou todas as restaurações que modificam a brancura ou o formato do dente. Não é bem assim. Isso é
Isso precisa ser explicado realmente, a sua pergunta é muito boa. Lente de contato é estabelecido, tá? O nome surgiu por causa da lente de contato dos olhos. E por isso que são chamadas de lente de contatos dentais. O que define uma lente de contato dental? É a espessura do trabalho, tá? E o elemento dental ser minimamente preparado. Esse preparo é minimamente invasivo. Então, é uma lâmina fininha na frente do dente, como se fosse uma unha postiça. Eu vejo casos aí que são colocados, são postados de coroas, ponte fixas, de isso, daquilo, que é muito além de uma lente de contato, ser tratado como lente de contato. E Aí não é. aparece um indivíduo com os dentes claros, modificados, e todo mundo pergunta: você fez lente? Não, na verdade ele não fez lente. Às vezes ele fez um trabalho muito maior do que lente, que é uma coroa, que é o recobrimento total do dente, que é uma overlay, que é uma faceta convencional, ou um trabalho que recobriu uma parte maior, com um desgaste maior do elemento dental, e aquele está sendo tratado ou chamado de lente de contato, de forma muito errada. De forma muito errada. E existe uma coqueluche no mundo, ou no Brasil, mais no Brasil, né? Porque você vê lá no velho continente que você não vê muito trabalho desse tipo, né? Mas existe uma coqueluche hoje, né, no Brasil com relação a esse tipo de trabalho, que todo mundo parece que quer modificar os excessos que acontecem em relação a isso tudo, que é uma coisa que deve ser preocupada, que deve ser muito bem estudada, planejada, absorvida, digerida e inclusive amadurecida. É preocupante essa busca por essa estética que às vezes nem é indicada, e pelo o que você está explicando, a lente de contato tem indicação para tudo, ou depende. Não, ela não tem indicação para todos. São indicações específicas. Você pega um dente escurecido, por exemplo, um dente tratado de canal. A odontologia, há tempos atrás, ela tratava o dente, mas a maioria das vezes o dente ficava muito escuro. E até hoje tem pessoas que têm dentes muito escuros. E não tem como tratar um elemento dental escurecido com uma lente tão fina. Ela vai absorver aquela escuridão e vai transmitir para quem estiver olhando. Então, esse elemento dental não pode ser tratado com lente. E erroneamente, até profissionais da área chamam aquilo de lente, mas não é lente. É, o dizer do nome lente vem para aqueles trabalhos que são minimamente invasivos e extra finos, né? E as pessoas, por exemplo, hoje a maioria dos seus pacientes, as pessoas que procuram a sua clínica, é em busca da lente de contato. Eles chegam com essa oratória, né? Eu vim para olhar lente, eu quero fazer um planejamento de lente, e nem sempre Aí ele você tem a vai, faz a indicação de lente. avaliação e mostra para ele que não é o caso. Olha, é muito importante o dentista entender e o paciente entender que o tratamento, dentro do tratamento, existem muitas coisas importantes, mas a primeira delas é entender o que vai acontecer. Sabe, é o profissional estabelecer, assim, detalhadamente como será o tratamento. As pessoas precisam entender. Você vai no médico, você vai num outro profissional, você vai em alguém que vai tratar das suas finanças. Se ele não te esclarecer com relação ao que você está procurando, você não vai entender o que está acontecendo, né? A maioria das pessoas chegam por estética. Essa coqueluche da estética, ela chegou assim de uma forma muito Tá maléfica. maléfica, não digo, mas assim, muito forte. E você vê aí que cresceu muito a harmonização facial, cresceu muito a odontologia estética, cresceu muito a medicina estética. A parte da estética, os profissionais da estética em termos gerais, as academias que cuida da estética corporal também, isso cresceu demais. Isso é uma indústria assim, que enriqueceu nos últimos anos. Inclusive as indústrias que produzem os produtos que nos dão a condução dos trabalhos.
né? Isso teve um crescimento enorme. O que eu me preocupo muito são com os excessos que acontecem por aí. Às vezes a pessoa não tem necessidade de fazer um procedimento invasivo E e, faz. de repente, faz um procedimento invasivo que não tem retorno, né? O que eu chamo de procedimento invasivo? É aquele que você corta o dente, lamina o elemento dental, depois não tem retorno. Se ocorrer algum arrependimento, não tem retorno. É claro que não vai acontecer arrependimentos quando existe planejamento por parte de ambas as pessoas, seja o Ação. profissional e seja o paciente entender o que vai acontecer. É muito importante colocar todas as limitações de cada caso. Você já teve casos em que o paciente queria fazer um tipo de tratamento, mas você identificou, diagnosticou que não era aquele tratamento e indicar o correto, e o paciente não querer fazer o correto e não fazer e procurar outra pessoa? Você já teve casos assim? Porque hoje se vê muito, porque tem o profissional que fala o que realmente a pessoa precisa, mas às vezes o que a pessoa precisa de tratamento não é o que ela gostaria de ouvir. Você já passou por isso, de ter paciente que, mas eu quero fazer, mas não é o seu caso, mas mesmo assim a pessoa insiste e vai fazer em outro lugar porque você não entendeu que não tinha essa necessidade. Eu já passei e vou passar, não tem como não passar, né? Então, mesmo assim, com toda essa sua trajetória, com a sua experiência, você ainda tem, eh, de vez em quando pode acontecer isso, de um paciente ainda questionar o que você está indicando, com toda a experiência que você tem, o seu conhecimento, e ele ainda achar que o que ele precisa é o que ele acha que ele precisa, e não o que realmente ele precisa. O que acontece é o seguinte, eu não tenho muita dificuldade com relação a isso não, mas já aconteceu. Eh, eu costumo dar uma aula para o paciente sobre a situação dele, tá? Sobre o que acontece, sobre a história odontológica dele, eu coloco tudo. Coloco como que deve ser a funcionalidade, isso, e mostro, através de fotografias, de filmagens, de outras coisas mais, o que está acontecendo com ele. Então, com a minha veemência, às vezes, a maioria das vezes, eu consigo fazê-lo entender. Mas existem situações que o paciente, é o que você disse, ele não quer escutar certas coisas que você fala. Aí ele pode sim, tem o direito de ir pegar outra opinião, não tem problema, né, não tem problema. Mas o mais importante é a gente se apegar eticamente à situação do paciente e colocar para ele qual que é o real melhor tratamento dentro daquilo ali. E nós passamos por situações também que você fala para o paciente, né, é importante você fazer isso e isso para o bom funcionamento dos seus dentes. E às vezes por motivo financeiro ou por algum outro motivo, ele fala: "Não, eu só quero até ali". E o até ali, Não é suficiente. você não entrega o melhor para ele. Nós passamos essa dificuldade, porque a odontologia ela é cara, né. Para desenvolver os produtos odontológicos hoje, existe muita pesquisa, muita tecnologia, muito investimento, e isso tem que ser passado para frente. E quem vai pagar por isso é o paciente, não tem jeito. Existe odontologia de vários preços, tá, assim como existe vestuário de vários preços, automóveis de vários preços, os telefones de vários preços, tudo isso está dentro do mercado. E tem que ter mercado para todas as classes Todos os sociais. níveis. Não tem jeito. O, essa questão da busca pela estética, os excessos, é, com a experiência que nós temos, no caso agora, posso falar também, porque nós somos de uma época que não tinha o celular, que não tinha a rede social, que não tinha essa amplitude, né? Uma divulgação de Informação. informação, enfim. Até que ponto você acha que as redes sociais hoje influenciam
no comportamento dos pacientes em relação à estética? Olha, a rede social é um veículo sensacional. A rede social, ele que não é visto, não é lembrado. É interessante que você tenha uma rede social, mas não é tudo. Acho que o mais importante para você executar uma boa rede social é você ser verdadeiro, e a gente encontra dificuldades aí em redes sociais. Rede social mostra todo mundo com uma vida sensacional e nem sempre aquela pessoa está com aquela vida que ele mostra ali. Às vezes a rede São frames, social né? São é cortes de momentos que não é o isso. todo. Aí, às vezes a pessoa, lendo aquilo, entende que aquela pessoa tem uma vida plena, sempre daquela forma, e não é bem assim, tá? E profissionalmente, eu falo isso muito dentro da faculdade, falo muito com os meus alunos. Eu acho importante a rede social, mas cuidado com o que você posta, porque de repente você posta uma situação ou um resultado que você não é capaz de entregar. Isso é de suma importância. Poxa, se eu coloco lá, eu faço isso e mostro fotografias maravilhosas, chega na hora de executar, a minha mão não entrega, aí você começa a dar passos para trás. Você começa a ter problemas, E, né? E a gente vê aí muita gente postando isso, postando aquilo. Ah, você falou em excessos. Eu acho que a quantidade de excessos tanto na harmonização facial, a quantidade de excessos, eh, de situações bizarras, mesmo na odontologia, parece que pegaram o mesmo grupo de dentes e colocaram em todas as pessoas. Cada pessoa tem um formato de rosto, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um formato de lábio, uma curva de lábio, distâncias faciais diferentes e não são observados. Então você vê uma prototipagem, parece que tudo de um mesmo tipo. Isso eu chamo de excesso, né? Criações de dentes enormes, onde você hum, começa a atrapalhar o sistema mastigatório, porque o formato do dente da frente, o formato do dente lá de trás que mastiga, tem muito em associação com a nossa articulação, com a articulação extremamente sensível. Quantas pessoas aí estão com crepitação? Abre a boca, começa a estralar tudo. Funcionamento errado dos dentes, ou uma oclusão fora do padrão, que pode ser resolvida com uma ortodontia, ou com uma ortognática, ou então com uma reabilitação oral, ou então com um simples ajuste de oclusão, que é saber qual dente que está mais alto e ir lá tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que tudo engrene de uma forma confortável, tanto para o paciente na hora de mastigar, como para todo o sistema e, mastigatório. e, e muitas situações dessas chegaram nesse ponto por causa dos excessos. Eu tenho certeza que muitos acontecimentos desse tipo vieram por excessos também, Por excesso. também, O- né? Se você cresce um dente da frente, você tem uma repercussão a nível articular, não tenha dúvida disso. Mas então é como essa relação da rede social com o mercado de trabalho, com o comportamento das pessoas, tem assim acelerado o mundo de uma maneira que pode ser positivo para o lado, né, de mostrar que é possível Existe, restaurar, né? que é possível fazer, mas para pessoas que às vezes não estão preparadas e que focam muito no que você disse, de a vida do outro que é bacana, o sorriso do outro, mas aquele sorriso é dele. Cada um tem a sua particularidade, Sim, não é? sim. Então acaba que tem um lado positivo e negativo, como tudo na vida tem, mas se a pessoa não tiver a parte emocional dela preparada para entender o, o que é para ela,
ela acaba tendo problemas por causa disso. E na saúde bucal não tá fora, né? É, eu volto a dizer que a rede social, ela é uma ferramenta sensacional. Acho que ela é importante para a gente aprender, para a gente ter informação, para ter a comunicação, mas ela tem um defeito, ao meu entender, No de seu ponto de que, vista. no meu ponto de vista, assim, né, lógico, posso ter desacordo com outras pessoas no que eu percebo que a rede social nivela muitas pessoas. Você tem aí pessoas que têm cursos de excelência de aprendizado durante a sua vida profissional, né, que esse cara, de repente, ele sabe tudo da profissão dele, mas tem uma rede social ruim. Aí você pega uma pessoa que é muito menos informada do que ele, tem muito menos preparação do que ele, tem muito menos capacidade, habilidade e muito menos outras coisas, mas que tem uma rede social boa, aos olhos de quem assiste aquilo ali, ele é melhor do que o outro. E ele não E isso é um entrega, e pecado. ele não entrega o que ele mostra. Isso é um pecado, infelizmente. Mas é uma coisa viciosa. Parece que está estabelecido dessa forma. E eu acho que deveria ser diferente. É o que eu disse antes aqui. Eu acho que todo mundo deve ter uma rede social. É importante ter uma rede social, mas muito cuidado com aquilo que você posta, se não for o que você entrega. A sua vida vai ficar curta em relação àquilo ali, em relação a resultados, em relação a buscar pacientes ou clientes para sua vida profissional. E eticamente também você tem um compromisso, né, com a sua profissão, de saber que quando você mostra algo que você não entrega, ou você, de certa maneira, está iludindo as outras pessoas a irem para um caminho que não é o caminho delas. A gente tem que ter muito cuidado na hora de falar certas coisas, porque eh, resultados, de repente a minha avaliação de um resultado, eu avalio com um critério X, porque eu tenho uma formação em relação à estética diferente da outra pessoa. De repente a outra pessoa faz uma leitura de que aquilo ali está muito bonito, mas na minha leitura aquilo não está muito bonito. Mas na consciência dele, na ética dele, ele acha que está muito bonito. Então, existe uma diferença de avaliação que a gente tem que respeitar. Nós devemos respeitar o gosto seu, o gosto do outro, o gosto meu e o gosto de quem mais for. Né? De repente, você olha a pessoa, gosta de um objeto que você fala, poxa, que objeto feio. Mas a pessoa A pessoa olha, gosta, né? olha, isso é questão de gosto. E a leitura dos dentes também, ela passa por esse gosto. É, porque o que nós estamos falando aqui é porque é, tem gostos mais simples e mais sofisticados. Mas a observação que está sendo feita aqui, você como um excelente profissional, é porque impacta na área da saúde, né? Então, não só a saúde emocional, como a saúde bucal. Porque tá correlacionado uma com a outra. A pessoa, às vezes, ela pode entender que a saúde. Ela não entende que a saúde bucal dela pode ser uma influência do que ela passa emocionalmente. Às vezes, no psicológico, na interpretação que ela tem de vida, de estética, ela pode pensar assim: eu quero ter aquele dente lá, aquilo tudo que você já falou antes aqui, Isso. e de certa maneira influenciar. Então, por isso é a questão dessa responsabilidade. É, você tem pacientes, você atende diversos pacientes, você tem pacientes famosos, né, do meio artístico, tem pacientes até que moram no exterior e vêm fazer tratamento com você, né? O Brasil é um país assim extremamente alegre, né? É, Nós temos aqui muitos imigrantes, mas nós temos emigrantes também, temos. né? Pessoas que saem fora do Brasil.
E o Brasil, por ter muitas pessoas fora dele, que estão na Europa, estão nos Estados Unidos, né, na América do Norte, tá lá no Reino Unido, tá? Então, quando você trata de um ou outro, essa essa mensagem passa de um para outro, aí o outro vai, eu não, eu quero ir lá conhecer, eu vou lá no Brasil e vou fazer uma consulta, enfim, e aí acontece. Sim, isso é uma das coisas que eu tenho, assim, uma gratidão enorme. Eu tenho uma agenda muito boa de pessoas. Eu não diria que o estrangeiro é o mais importante, porque não é, todo paciente é importante. Mas eu tenho na minha agenda, a maioria dentistas agendados comigo, né? Ou dentistas ou seus parentes, né? Os associados dos dentistas. Então isso para mim é um presentão que eu recebi por essa luta desses 35 anos. Não só são só 35, porque eu passei um tempo estudando para chegar até a formatura, né? Mas isso me traz uma alegria muito grande. E até tem alguns artistas, né? Mas o maior artista para mim é aquele paciente que está no momento comigo. Certo. E é lógico que um profissional é, com toda a capacidade que você tem, experiência, você está deixando legados. É, você está deixando legados dentro de casa, né? Também, também. Eu tenho dois esteticistas lá em casa, que é o Guilherme, dentista, a Júlia, que é dermatologista, e não distante o Gabriel, que é um cara que entende muito também, tem um bom gosto muito grande. É muito bom. Né? E deixar legados é interessante, né? Então, nas próprias participações de livros, eu entreguei agora um livro sobre cor de restaurações. Eu diria que seria o mais difícil da odontologia estética é a cor. Porque nós dentistas entramos na faculdade para aprender biologia, química, materiais dentários, técnicas, e vem a tal da física. E essa tal da física, que é a luz, ela mostra cores diferentes Muda as em nuances. ambientes diferentes, com luzes diferentes. Então, uma restauração que você faz muito bem feita, exemplar, o quanto ela ficou bem feita e ficará durável. Se ela não tiver uma cor adequada, o paciente acha que você não é bom dentista. E E isso é muito difícil. E uma, foi esse capítulo de livro que eu entreguei agora. uma pergunta assim de totalmente leigo. Você está falando aí das luzes, às vezes quando você está num ambiente que é mais escuro e que tem jogo de luz, num show, por exemplo, no teatro. Luz é comprimento de onda, né? É, Dependendo do comprimento hum, de onda da luz do ambiente, vai mudar pode, as cores. pode acontecer, você vai me dizer se sim ou não, não sei. Da pessoa fazer uma restauração em alguns dentes, e o outro tá com outra cor, e numa situação dessa, com um jogo de luz desse, ter diferença Sim, pode. da luz? É, antigamente, os materiais odontológicos não tinham um produto que era nominado como fluorescência, tá? E o dentista fazia as restaurações, o paciente lá estava todo certinho, chegava na boate com a luz negra e de repente, a hora que ele sorria, aonde tinha o material era percebido e Bom, ficava assim um dente aceso em alguns pontos, em outros pontos o dente apagado, então todo mundo ficava estarrecido daquela forma olhando aquilo ali. Mas hoje já é obrigatório, as indústrias desenvolveram um material que tem o mesmo comportamento então, na luz hoje negra, é menos recorrente isso? menos recorrente. E existe um fator que chama metamerismo. Metamerismo, você tem dois produtos que assumem a mesma cor num determinado tipo de luz.
Só que você passa para outro determinado tipo de luz, esses dois produtos ficam diferentes. Já não conversam Isso mais. chama metaberismo, não tem jeito de você fugir disso aí, você tem recursos para driblar isso na área odontológica. Tá? Mas existe, é, é um pecado. O, é, onde você ainda. Quais são seus objetivos ainda na odontologia? Onde você quer chegar? Você ainda tem objetivos, sonhos? Olha, eu quero trabalhar muito ainda, eu tenho muito para produzir. Você só te cortando, você tem aquele profissional que ama tanto o que faz que nem percebe que está trabalhando? Olha, eu dou um drible nas minhas secretárias enormes, né? É. Enorme, na verdade, porque eu começo, eu não almoço, eu vou direto, a minha preferência é essa, porque a minha concentração é muito grande. Eu prefiro assim. Eu me concentro e o meu objetivo final é aquele ali. Tudo é conversado antes, porque o paciente precisa entender que nós precisamos iniciar, desenvolver e finalizar um produto estético. Não tem como eu fazer a metade, o paciente ir embora com meio sorriso e voltar numa outra sessão para eu fazer o restante, né? Qual foi E o procedimento assim mais demorado que você já fez? Foi 2 horas, eu três faço horas? isso toda semana. Eu faço reabilitação, que às vezes eu fico 4 dias diretos com o paciente. Ou quantas horas por dia? Aí, 6 horas por Direto? direto. Mas tudo combinado com o Não, tudo paciente. combinar, mas você fica 6 horas. É lógico que o paciente ele tem a liberdade de falar, olha, eu quero comer alguma coisa, eu quero tomar uma água, eu quero ir ao banheiro, eu quero levantar, eu quero. E a maioria das vezes eu Mas, fico trabalhando fora da boca. Uma grande parte eu fico é, trabalhando fora da boca. Então ele se levanta, ele vai conferir o seu celular, ele vai colocar sua conversa em dia ou fazer negócios durante o processo. Né? Mas eu dependo que o paciente entenda e eu explico tudo para ele, para que ele possa, dessa forma, me ajudar, colaborar. você é mais feliz quando é, você está fazendo um procedimento ou você é mais feliz quando você está ensinando, lecionando na faculdade? Olha, as duas coisas, né? As As duas? duas coisas, porque eu sou um papagaio de puleiro, porque o tanto que eu falo, o tanto que os meus alunos sabem disso, o quanto que eu sou compromissado com eles, estabelece que eu sou um professor sério e eu acho que eu não tento ser sério, eu tento ser eficiente e eficaz, né? Eh, eu, eu tive muita dificuldade no início da docência. Eu saí em dezembro de uma faculdade, em fevereiro eu estava dando aula. Foi a minha história. A minha transição de aluno para professor Foi durou mais só isso? 2 meses. Ela foi muito rápida. E graças a Deus, em todos os cursos onde eu fui fazer o curso, eu terminei dando aula. Tá? Então, isso foi muito Você gratificante. aprendeu a lecionar ainda sendo aluno, praticamente. Isso. Mas essa transição de aluno para professor, ela me custou assim muito, porque emocionalmente eu não tinha o dom da palavra. Eu era hiper tímido, eu Você era tinha uma muito tímido. dificuldade de relacionamento assim com muitas pessoas muito grande. E na, Tá? e E, na, e e na época isso, que você começou, as salas eram lotadas? Como que era? sim, Sempre a lotadas. primeira aula foi assim, uma dificuldade enorme. Você Eu lembra de tive que alguma treinar coisa muita assim que coisa. aconteceu, de uma aula que marcou no começo? É E a você vara nunca verde, né? esqueceu, Você é, que você, treme igual uma vara você fala assim, verde. nossa, olha o que está acontecendo aqui. Aconteceu de alguém logo no começo te fazer uma pergunta e você ainda não está preparado para responder, alguma coisa, e te deixou tipo assim, Sim, nossa, eu preciso me inteirar mais disso para que eu não tenha mais uma é. situação.
A oportunidade de ser professor não quer dizer que você sabe tudo, porque nós somos eternos aprendizes, né? A gente está nesse mundo é para aprender realmente, mas quando você é um professor iniciante, você tem dificuldades. Por quê? Porque você ainda não exerceu na prática circunstâncias que podem ser questionadas dentro de uma sala de aula. Então aquilo foi uma dificuldade muito grande, mas uma das coisas que eu posso dizer e me considero é que eu me preparo muito para Ainda dar uma aula. hoje, você pode ser surpreendido numa sala de aula? Dificilmente. Hoje, Eu posso dificilmente. ser surpreendido por uma pergunta sensacional de um aluno que, de repente, ele me fez uma pergunta de um pós-graduando. Isso me Ah, surpreende, mas eu vibro quando isso acontece. Eu dou os parabéns e falo em voz alta, escutem a pergunta porque ela é muito interessante. Então, esse tipo de surpresa a gente tem, porque tem muito aluno, apesar do sistema estar diferente de antes, porque antes a gente tinha uma doutrina de aprender muito forte. Hoje a gente entende que muitos tentam resolver sua vida depois de formados, né? E isso é nocivo, isso não é bom, mas é o sistema. Não tem como eu mudar isso aí. resolver Mas a você vida, tem resolver a vida depois de formado, como assim? tentar aprender o que não aprendeu dentro da faculdade Depois. depois. Vai O que eu lá, quero dizer, assim, o que ele podia ter aprendido na faculdade. É claro que o aprendizado ele é contínuo. Você sai de uma graduação, você vai para pós. Mas muitos não aprenderam na graduação o que precisava ser aprendido e vai aprender depois. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Ele tem que aproveitar enquanto a profissão dele é estudante e se encher de informações, né? E eu fico, às vezes, feliz de receber uma pergunta assim que fala, poxa, que cara interessante. A gente tem muito aluno que estuda bastante, que é muito interessado. Mas a gente percebe que tem aqueles que deixam para depois, né? Isso acontece, né? o, é, então você, como um professor, você continua aprendendo todos os dias para poder continuar ensinando com excelência. E quando uma pergunta te surpreende, é a provocação que você precisa, é o combustível que você precisa para se manter na caminhada em busca de novos conhecimentos É. e fazer a diferença na vida do estudante, do Uhum. aluno. Olha, quando você gosta do que você faz, você está sempre injetando combustível, né? E quando você escuta um, um ex-aluno seu tá voando nas alturas e aprendeu uma odontologia sensacional, ou que você tem uma pergunta ótima dentro de sala de aula, ou uma apresentação, você vê um aluno seu fazer um caso clínico que foi bem desenvolvido, isso é injeção. Injeção de ânimo para continuar, onde eu digo que eu não penso em parar. Vai chegar o momento, é lógico, mas não penso em parar. É muito gostoso Então a você odontologia, está preparado para mais 35 anos. muito, É muito, mas é se muito. tiver que ser, Deus será. queira que eu esteja errado, mas é bastante, né? A odontologia é, infelizmente, é uma profissão que cansa muito, profissão estressante. É uma profissão, turma, que é extremamente difícil, não é fácil ser dentista. Não é fácil entregar tudo aquilo que você imagina, mas o momento não te permite, o paciente não te permite, a situação não te permite, ou o seu eu não permite. Odontologia é muito difícil, é uma profissão cara, né? Cara até para graduandos. É uma profissão, né, que se você for fazer uma análise, for fazer uma pesquisa, está entre as profissões mais estressantes do nosso planeta. E, mas enfim, mesmo com todo esse estresse, com essas dificuldades, se fosse para voltar 35 anos atrás, o caminho seria o mesmo? A mesma escolha? Seria, seria o mesmo. Talvez aproveitado eh, algumas situações, eu acho que eu aproveitei muitas oportunidades,
a vida aconteceu para mim na docência e na valorização do meu trabalho de forma muito rápida, graças a Deus, não estou mentindo, palavras, e mas eu deixei de fazer algumas, eu deixei de fazer algumas coisas que eu podia ter feito. Eu tive convites para trabalhar fora do Brasil e, eh, tive no momento de pensamento, de amadurecimento, se eu iria ou não. Hoje, talvez eu teria feito um planejamento financeiro naquele momento, né. Eu cheguei a receber um convite por pessoas extremamente famosas nos Estados Unidos para trabalhar em Beverly Hills. E no momento eu fui avaliar, eu já tinha passado pelos Estados Unidos como aluno e tinha dado aula de apresentação do meu trabalho lá, tese, então eu tinha uma experiência lá. Mas quando a oportunidade me veio para eu trabalhar lá, vou trabalhar em Hollywood, Tá. isso é demais, né? Modificar sorrisos em Hollywood, isso é demais. Então, inicialmente eu fui saber o que deveria acontecer para isso. Eu teria que fazer uma adequação de 2 anos para trabalhar legalmente nos Estados Unidos, como um dentista. Só que eu tinha 3 filhos, tenho 3 filhos. E os Já, três já, já filhos, tinha os três, os já. 3 filhos, e os 3 filhos já tinha filho na faculdade, outro filho que estava prestando vestibular, o outro que estava precisando de uma situação financeira. Então, eu ter que ficar parado 2 anos, descapitalizado, então eu precisei dizer não. Hoje, por exemplo, eu daria um jeito. Já teria mais É, condições. porque todo mundo tem crédito, né? Então eu poderia ter feito um sistema de financiamento, alguma coisa assim. É um Quando você pequeno arrependimento que eu tenho. E quando você começou lá 39 anos atrás, né, não tinha né, essa facilidade hoje em dia, né, para crédito, para começar uma faculdade. Era tão caro quanto é hoje, era mais difícil. Não, o meu curso foi todo financiado. O meu curso foi financiado. Oi? É, eu comecei a trabalhar cedo por necessidade, pelo encanto, pelo desenho, mas Então, eu não tinha então, condições de fazer por exemplo, um cursinho para pré-vestibular. mas já era pelo governo já esses financiamentos? Na época tinha um sistema de financiamento, sim, tá? Eu fiz esse Esses sistema de modelos que financiamento. nós temos hoje em dia de IES e tudo não é recente Não, não, não é já tinha recente. Ele pegou mudou de nome, né, tal. com outro Mas a sistema. proposta de Na minha colaboração época já existia. já existia. Na minha época foi o crédito educativo, Bacana. tá? Que você forma, depois de 2 anos é que você começa a pagar. Tá? Então isso me beneficiou muitas pessoas. Essa parte social aí educativa do governo, muito que ela vem sendo sensacional e permitindo a muitas pessoas, né, a praticar a sua vontade dentro de um sonho profissional. Tá, nós já estamos partindo já para encerrar. Eu queria uma opinião sua, o seu ponto de vista, já que nós falamos agora do governo, é, como que você tem observado o- os nossos governantes, é, os investimentos para a saúde bucal? Você acha que já avançou muito, ainda tem muito o que avançar? Como que você vê a maneira como o governo, no geral, investe na saúde bucal do brasileiro? Fala aí já para um brasileiro que já não tem muitas condições e que depende. Hoje você vê isso como positivo, melhorou bastante, ainda tem muito que melhorar, já foi melhor, já foi Eu acho pior. que isso está muito bem, o Brasil está muito bem servido disso aí. Você vê que os postos de saúde, você vê que as prefeituras, com seus consultórios ali que estão eh, dedicados à população carente, estão muito bem aparelhados, os dentistas estão bem preparados. Com relação a isso, né, nós podemos ter um descanso
assim, sensacional e saber que vai ter muita gente ali para atender muito bem a quem for ali, né. Outra coisa que eu acho que em qualquer país do mundo, para você escolher uma profissão, o governo, o Ministério da Educação, por exemplo, dá um incentivo para que haja um teste vocacional, tá. Então, assim, todo mundo tem direito de fazer odontologia, todo mundo tem direito de fazer direito, todo mundo tem direito de fazer medicina, todo mundo tem direito de fazer tudo. Direito que o cidadão tem. Mas é importante ele entender como que é aquela profissão antes dele entrar nela. Porque a gente percebe eh, as dificuldades do aluno durante a graduação. E muitos, antes de terminar o curso, abandonam. Aí já é um Porque a prejuízo de história é outra tempo, quando você está lá financeiro. dentro, quando você começa a trabalhar, quando você começa a ver a situação. Então, acho que deveria investir sim num teste vocacional antes de entrar na faculdade, antes de prestar o vestibular, antes de prestar. Acho que isso seria interessante. E dar uma filtrada no volume de faculdades que nós temos aí. O excesso de faculdade, uma atrapalha a outra. A melhor é atrapalhada pela pior e vice-versa. Poderia, ao invés de ter esse volume, poderia ter menos, porém com a qualidade. Aí vem o problema das demandas, né, das Justamente, necessidades. E justamente. aí é um problema que, enfim, para outro podcast. Pois é. Mas vamos encerrar agora. E nós temos agora o ponto de vista numa palavra. Eu te faço uma pergunta e você vai responder somente com uma palavra, ou a forma mais sucinta que você puder. Tá. É, vou começar te perguntando assim, é, o que é para você a família? Sua família? Família é o escuro, nos Odonto- momentos bons e ruins. Odontologia, É a arte. a saúde bucal, É imprescindível. a profissão dentista. Olha, quem gosta entende o que eu vou falar. Sonho. E o sonho de menino realizou? Olha, a vida sorriu para mim. A profissão sorriu para mim, eu não poderia falar de forma diferente. Faria tudo de novo? Totalmente. É isso aí. Estamos encerrando aqui esse nosso episódio aqui, esse bate-papo que foi descontraído, foi, Foi ótimo. foi uma oportunidade de ensinar. Na verdade, não foi um episódio, foi uma aula, né? Praticamente, né? Olha, as perguntas foram inteligentes e se a gente pudesse ter amadurecido isso antes, mas eu acho que ficaria uma coisa não tão Natural. bacana e natural. Mas eu gostei muito. Eu acho que nós abrimos aqui um leque para todo mundo que tiver a possibilidade de escutar, de ver isso aí, de questionar de uma forma melhor ou de dialogar de uma forma mais efetiva com o seu dentista. É muito importante o diálogo entre profissional e paciente. É extremamente Efetiva, importante. efetiva e responsável. Realmente. Não é isso? Eu acho que todo mundo, tanto o dentista como o paciente, ele tem boas intenções, né? Mas é preciso muito diálogo. É isso aí. Então vamos caminhando assim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso Poxa, eu que convite. agradeço. Nós ficamos honrados aqui com a sua presença. E tenho certeza que todos que assistiram, que viram aqui esse bate-papo, esse episódio, ficaram satisfeitos com a oportunidade, né, de conhecer um profissional desse quilate, com essa capacidade, esse tamanho, esse nome, e mostrar tanta simplicidade que parece que tudo é fácil, mas não é fácil. O nome disso chama trabalho acrescentado por competência e temperado com persistência. E é assim nós definimos o Dr. Marluz. Muito Obrigado. obrigado.